Fala pessoal, Vini Machado aqui, estamos começando mais um podcast Influência com Sotaque. Desculpem os outros sotaques, aqui a gente fala de todos os sotaques, mas eu vou puxar pro Nordeste. Porque eu estou com a nordestina, nordestina mesmo, nasceu em São Paulo, mas era nordestina. E nordestino se conecta, porque numa reunião online com ela, eu já tinha me conectado com ela, falei, essa pessoa é diferente. Porque nordestino é diferente, né, gente? Ângela, muito obrigado por estar aqui com a gente, seja muito bem-vinda. A gente já conversou muito, obrigada. Quase que a gente não para pra gravar esse podcast, Sim, tanto que a gente conversou. Os bastidores, hein, Mas a gente vai trazer tudo pra cá. Bora. Tá pronta? Tô pronta. Vamos falar de sotaque, vamos falar de marketing de influência, de um monte de coisa. Amo. Mas eu queria primeiro falar de uma coisa que a gente tava falando aqui nos bastidores, sobre a conexão que o sotaque, que o regionalismo tem e que um prato de comida tem, né? Você tava me contando a história que você foi pro Rio Grande do Norte, seus pais são de lá. Sim. E você chorou comendo um prato que te causou muita identificação. Sim. Eu queria que você contasse um pouco essa história pra gente e que a gente depois fizesse um paralelo sobre essa identificação do sotaque, da voz, da influência e da representatividade nas campanhas. Nossa, total. Assim, pra mim foi uma epifania, né? Foi o que eu te disse, assim. Eu sentia que eu tava no lugar certo, na hora certa, comendo a comida certa que me pertencia. E eu não conseguia explicar aquilo Mas só em pra palavras. gente contextualizar. Estava aqui em São Paulo, Isso. foi de férias pro Rio Grande do Norte. Fui de férias, visitar minha família, avó, parentes, todo mundo. E depois daqueles 10 primeiros dias que você passa curtindo praia, rolês, né? Que você tá ali na euforia de estar de férias, eu, num dia de rotina, saí pra comer à noite com a minha prima e com a minha irmã. E a gente ali comendo, eu olhava para aquilo, eu falava, gente, meu Deus, essa é a minha comida. É isso que eu amo comer, porque eu sinto que quanto mais você vai deixando, né, as raízes e começa a comer outras coisas, Sim. você vai se perdendo das coisas simples, das coisas que fazem parte da sua essência. E aí eu estar naquele lugar comendo uma comida que é uma comida familiar para mim, que é uma comida que tem... Afetiva. É uma comida afetiva, é exatamente isso. Na hora, assim, foi um choque, assim, foi um transbordar de alegria. Foi exatamente isso. Te emocionou mesmo. Me emocionou, porque eu olhei e eu falei assim, gente, eu pertenço a isso aqui. Meu paladar reconhece. Né? Isso sou eu, né? O meu paladar, o meu cérebro, ele traduz o degustar, sabe? Sim. O que eu tô degustando. O sabor, é realmente o sabor, o cheiro, a voz. Sim. Eles remetem você a aquilo que você foi construído. Sim, o amor, assim, a forma como a comida, ela tem uma influência muito grande, né, na vida do nordestino. Vou falar assim, sim, porque é o negócio da fartura, do da regional, mesa cheia. Né? Muito forte. A gente vê muito forte isso em Minas também. Muito forte. Muito. As eu pessoas acho tão têm uma lindo. afetividade muito grande. Eu, quando volto pro Ceará, ai, meu Deus, eu juro por Deus, quando eu como aquela tapioca com ovo... Nossa, sim. Em casa, que é... De todos os dias de manhã eu comia, e eu como aquilo que eu não como aqui. Caraca, eu falo, caramba, como isso faz sentido pra mim. E aí eu vou puxar pra uma pergunta, né, sobre essa identificação, essa conexão. A construção das comunidades, cada vez mais digitais, elas são buscadas através dessa conexão que você tem. E os influenciadores hoje, eles são os líderes de comunidade. A gente diz que eles deixam de ser influenciadores para serem líderes de comunidade. E antes o que conectava as pessoas era o aspiracional, aquela vida, aquele sonho de vida. Hoje é a realidade, é a verdade, são as bandeiras, é o que a pessoa defende, é o que a pessoa acredita, é a dor que a pessoa tem, é uma vulnerabilidade. Exato. Enfim, é a criação realmente da comunidade através dessa conexão. O sotaque, ele tem esse poder muito grande. Quando a gente fala de sotaque, ele é uma metáfora do regionalismo. Total. De todo o Brasil. Você que trabalha com isso. Qual que é a importância de colocar sotaque nas campanhas? Nossa, a importância está na identificação do público que eu quero atingir. No final do dia, eu preciso ter essa diversidade para que eu consiga atingir todo o meu público, né? Quando você generaliza que um grande nome ele vai poder contar a sua história, sendo que, na verdade, o seu produto não é só para aquele grande nome, sim, você impacta efetivamente com maior consciência das narrativas que são criadas. Então, assim, todas as vezes que a gente vai compor um casting para uma grande campanha, a gente olha a particularidade que o produto
agrega que ele conta no contexto individual. Então, isso é muito, muito importante no final do dia. Porque eu tenho produtos, obviamente, que tem uma cobertura Uma nacional. capilaridade maior, né? E isso me obriga a fazer com que um exercício todos os dias. Então, eu preciso olhar para o meu time e É falar uma assim... provocação diária. Exato, é uma provocação diária. O meu time, ele cumpre com isso? O meu squad, ele vai contar essa história de um jeito que é nativo daquele lugar? Sim. Ele vai contar isso desse jeito ou não? Eu gosto muito, às vezes, de trazer algumas... Sempre eu trago algumas referências. Às vezes eu vejo algumas marcas postando, tipo... Esfriou, tá frio. Aí eu falo, frio pra quem? Exato. Né? Porque a gente vive num país continental. Até as narrativas, né? É tão importante a cocriação por conta dessas construções narrativas mesmo, assim, que não dá pra você colocar como se o clima do Brasil fosse o clima de São Paulo. Exato. Né? Porque a gente vê essa mudança de clima que a gente vive num país com muitos climas e muitas formas de falar. Qual que é o maior desafio de regionalizar hoje em dia? É encontrar as pessoas? Qual que é o maior desafio? Eu acho que o maior desafio é encontrar parceiros que consigam efetivamente fazer uma curadoria extremamente nativa. Porque quando você olha o nome, né, no famoso PPT, gente, ou numa apresentação, tem ali o roxinho, o nome, quantidade de seguidores e a taxa de engajamento daquele perfil. Aquilo não me conta nada sobre a regionalidade. Sim. Então, assim, existem agências que contextualizam o porquê esse perfil é interessante e existem agências que simplesmente colocam ele como mais um do squad. Uhum. E aí, nisso, a gente perde o entendimento do porquê estamos contratando ele, a não ser pelos seus números, pela sua performance. É aquela força da comunidade, né? Exatamente. Não é só sobre a taxa, sobre o dado, sobre o engajamento, mas para que comunidade eles falam. Exatamente. Tem um exemplo que eu gosto de trazer também, que é homem, classe A, que mora num castelo, que nasceu em 1948. Ray Charles e Ozzy Osbourne. Os dois. Sim. São homens que moram no castelo, mas são comunidades completamente diferentes. Exato. Né? Assim, são formas diferentes de falar. É muito doido quando a gente vê que não é mais sobre a persona, sobre aquela construção demográfica. É muito mais, vai muito mais além. E vocês têm cases, assim, muito criativos. Eu queria que você falasse um pouco da agência, David, qual é o seu trabalho dentro da agência e o que é que você hoje... Qual o seu maior desafio dentro do marketing de influência? Cada marca tem um desafio muito particular, né? Exatamente. Bem, sobre a minha área dentro da David, né? Então, lá a gente atua como braço de marketing de influência integrado à área de mídia, integrado à área de criação, integrado à área de planejamento. Então, tudo o que envolve criatividade tem um viés de influência assinando ali, amplificando. E é um DNA muito forte de vocês. Muito, muito forte. A David é, assim, uma das agências mais criativas nas quais eu já trabalhei. Acha ideias que realmente confrontam, ideias que exercitam o pensar, ideias que muitas das vezes elas só conversam com a comunidade, elas não vão conversar com todo mundo e tá tudo bem. Tá tudo bem. É sobre isso. É sobre isso. Ideias que vão bugar as pessoas. Super. Justamente... Eu fui bugado com algumas já. Meu Deus do céu. Burger King, então, meu Deus do céu. Sim, buga a minha cabeça às vezes, assim, tipo, dia da mentira. Tipo, é um monte de coisa que acontece e você fala assim, gente, que galera corajosa também. Exato. Porque eu acho que inovar exige coragem, né? Exato. E os clientes compram cada vez mais isso. Exatamente. Eu acho que a gente conseguiu chegar num lugar onde os clientes entendem a importância de assumir essa narrativa. E isso ajuda muito na hora de criar. Porque você não limita a um don'ts. Uhum. Você não limita o senso criativo a um don'ts. Você tem a liberdade de poder levar uma coisa que é completamente no sense, uma coisa que ninguém vai entender ali de primeira, mas que vai entregar uma conversa muito boa pra gente. Super. E gera muito recall de mídia. Né, que a gente fala muito que são ações PR, assim, né? Elas têm um objetivo, mas elas viralizam por outras coisas e por outras frentes. É impressionante. Eu ia trazer também, assim, uma coisa que eu acho muito legal, que é uma cronologia das gerações. Né? A gente falou um pouco dos seus pais. Seus pais nasceram no Rio Grande do Norte. Isso. E eles vieram para São Paulo, eles são geração X.
Eles vieram para São Paulo buscar um lugar ao sol, crescer profissionalmente, e a gente viu esse êxodo por muitas gerações anteriores de pessoas que precisavam, infelizmente, sair das suas terras para buscar oportunidades. Nós somos geração millennium. A gente já ficou naquele meio campo de ter visto essa mudança muito perto da gente. Sim. E quase que, tipo, eu tô um pouco com o pé ali, mas eu bem tô vendo que precisa dessa mudança acontecer. E aí a gente vem para uma geração Z, esses Gen Z, que tem orgulho de pertencer. Fogem do mainstream, tem muito mais... Cara, eu sou nordestino, eu sou, sei lá, capixaba, sabe? E você vai eles vão buscando com muito mais orgulho em pertencer. Sim. E eu acho que esse movimento publicitário, ele também anda muito nessas questões, assim. Qual que, na tua opinião, assim, essas maiores mudanças de gerações quando a gente quer falar com cada cluster? Olha, eu acho que o maior desafio hoje é conseguir fazer com que a marca trabalhe essa diversidade. Sim. Efetivamente, quando a gente olha, né? Beleza, a geração boomer, ela tem um comportamento, uma jornada de compra, ela tem um jeito de consumir, em tal horário. Quanto mais a gente desce isso no detalhe, mais assertivo é a forma como a gente comunica, né? Eu tenho um grande orgulho, um case que para mim foi excepcional. A gente ganhou ano passado o TikTok Awards com Babalu. Muito bom. Que, né, o nome é Bubalu, mas muito bom. entre Bubalu e Babalu você pode falar como você quiser. Que foi um baita desafio, porque a gente tinha uma marca muitos anos sem comunicar e uma marca que precisava encontrar a sua forma de chegar na geração Z. Como eu vou me apresentar? Putz, verdade, porque ela era de outra geração. Ela é de outra geração, era uma marca de outra geração. Então, o Babalu, ela estava muito clara na mente da galera mais velha e ela era inexistente na galera mais nova. Super. Então, a gente precisou olhar para isso com um destrinchar do público mesmo. Então, assim, o meu público tá assistindo TV aberta? Não. O meu público, ele presta atenção no Out of Home com tanta... atenção. Com tanta vontade para decifrar aquilo? Não. Onde o meu público tá? Então, isso foi afunilando. E quando a gente afunilou isso e o cliente topou o desafio de não vamos ter um filme de campanha, não vamos ter um filme rodando na TV, não vamos ter um filme digital. Nós vamos fazer com que a comunidade seja alimentada, retroalimentada por ela mesma. Foda. Por isso que as pessoas falam tanto, tipo assim... a TV vai acabar. Não vai. Na verdade, hoje, o mais interessante para todo mundo entender é para que canal serve. Exato. Para que comunidade aquele canal fala. Né? E a gente fala para um país muito grande. Então, assim, a TV, ela cumpre um papel. O Out of Home cumpre um papel. É tanto que o Out of Home nunca cresceu tanto como cresceu agora. Sim. Eles estão batendo todos os recordes. Sim, né? Porque o 360, ele se complementa. Uma coisa não precisa cancelar a outra. Uma coisa não precisa parar de funcionar para que a outra funcione. A gente está falando com públicos diferentes em canais diferentes e com formatos diferentes. E tudo isso é extremamente agregador no final do dia, porque a minha bolha do Twitter vai viralizar um assunto, a minha bolha do Facebook vai receber aquilo com um certo delay, mas vai ser impactado. Existe uma jornada acontecendo. A galera do Instagram vai ver aquilo como uma fofoca, passei, fui impactado, vou comentar em algum momento. Então, assim, entender... mas agora eu quero que tu explique. Como é que eu posso, por exemplo, eu sou um profissional de marketing menor, né, que não tem um budget para pagar uma super agência, e tu vai dar uma aula pra gente aqui agora. Ai, gente. Tipo, o Twitter. O que é que você busca no Twitter? De uma forma geral, obviamente, tem zilhões de vertentes, mas Twitter, TikTok, Instagram e Facebook, por exemplo. Sim. Tipo, tu falou agora a bolha do Twitter, depois tu falou... Tu tava explicando isso tudo agora, Sim. mas me fala um pouco mais sobre isso. Quando a gente fala sobre os canais, quando a gente fala sobre os formatos, a gente precisa olhar para essa jornada. Quando o objetivo é que essa jornada seja uma jornada extremamente nativa, a gente vai trabalhar 100% da linguagem da plataforma. Uhum. Quando a gente precisa que esse formato ele tenha uma jornada, a gente passa a entender a construção natural da informação. Como que ela acontece? Primeiro burburinho é o talkability, que é super importante dentro do Twitter. Então, ali é onde vai centralizar as pessoas que efetivamente engajam em conversar sobre aquilo. Então, é nesse lugar.
Essa é a jornada quando a gente quer ir para multicanais, tá? Sim, Quando a gente sim. quer trabalhar um 360 dentro do digital com marketing de influência, principalmente. Que legal. Legal falar isso. É muito legal. E aí, começa a jornada por ali. A gente tem muita gente conversando, é uma conversa orgânica, é uma conversa que nem sempre você tem controle. Então, ela pode ir para um outro lugar. E você pode provocar a conversa também com alguns influenciadores ali que vão Exato, puxar e vão chamar a exato. atenção, mas como se fosse orgânico também. assim, Exato, que funciona muito exatamente. orgânico, né? Muito, muito. E respeitar esse lugar do orgânico também faz com que a marca trabalhe a potência da mensagem que ela quer passar. Super. Então, assim, a leitura final, é a verídica, né? Por mais que você queira que a pessoa olhe para aquilo, o azul é azul. Não, eu quero que a pessoa olhe para o azul e fale, gente, mas esse azul tá parecendo tão roxo. E a marca entre nessa conversa de, será que eu sou roxo? Será que eu sou azul? Entendeu? É trazer para esse lugar. Então, assim, quando você começa essa jornada, ela começa por aí, ela começa pelo Twitter, é muito forte aí. O Instagram, ele faz o meio campo disso também. Então, ele também conversa, mas ele é mais focado em fazer com que a gente consiga desdobrar a imagem, as conversas para o interlocutor. Então, a gente tem um personagem principal, aquele personagem principal tem relação com a comunidade dele, e aquela comunidade dele vai ser impactada, assim como a gente tinha a comunicação acontecendo para a galera mais velha, nos formatos tradicionais. Entendeu? Então, ali é um lugar onde a gente vai efetivamente falar assim, qual é a minha relação, qual é a minha visão enquanto criador de conteúdo para o que a marca está querendo passar para vocês. Então, esse ponto de vista do influenciador, então a marca vem com todo o viés de mensagem, o influenciador traduz para o contexto dele, para a regionalidade dele, e quando ele traz isso para a comunidade dele, obviamente a comunidade abraça, porque entende o envolvimento entre as partes, né? Eu tenho um case maravilhoso, eu amo citar essa pessoa, que é a Juliette com Lacta. Eu amo também. Porque a Juliette com Lacta, ela foi exatamente isso, assim. Ela construiu a conversa dela com um produto dentro do programa, ela saiu do programa, a gente reativou essa conversa, e a audiência dela, como conhece ela, né, infinitamente mais do que a marca... Acho que é o maior fandom do Brasil, sim, né? É um dos maiores fandoms, assim, isso é inegável. Eu cheguei a receber tweets do fandom dela falando assim, o início de um sonho, que era ela dentro do programa chorando com o Lacta dela, e Deu Tudo Certo, que é aquele meme, e era ela sendo a protagonista da nossa campanha. Então é muito disso, essa narrativa que acontece. Passamos a jornada Twitter, estamos na jornada Instagram, e como a gente constrói isso de forma verdadeira, de forma orgânica, de forma contextualizada, para que isso impacte de forma positiva a audiência. E aí, então, a gente vai para um outro público, que é o público que olha muito mais o viés de produto. A gente está olhando para o Facebook e muita gente fala, o Facebook não é mais uma plataforma para se trabalhar. Gente, como não? A gente tem muita gente lá. Uma gama gigante de pessoas lá dentro. Então, assim, a gente trabalha essa plataforma muito olhando para a transição da informação. Então, ela nasceu como uma coisa que ela criou-se uma conversa sobre, essa conversa se encaminhou para que a gente traduzisse isso no contexto do influenciador, e quando ela chega no Facebook, ela já é sobre o mais com mais aqui. É 1 mais 1, que é igual... Que legal, tô ouvindo isso. É muito incrível. E o TikTok? O TikTok, ele é um indivíduo único. Eu vou chamar ele assim. Porque eu acho que nesse universo ele gosta de ser extremamente nativo. Então ele não gosta de copiar, ele não gosta de trazer trend de fora. Ele Ele é de dentro pra fora. Ele é de dentro pra fora. Ele não é de fora pra dentro. Exatamente. E eu acho que justamente por ele ter esse DNA, que ele conseguiu fazer com que novos criadores surgissem. Novos criadores ganhassem notoriedade no mercado. Porque eles não conseguiam traduzir isso em outras plataformas. A gente tem vídeo também no Instagram, mas não é a mesma coisa. Não. Não é o mesmo timing da piada. Então, por exemplo, hoje seria, na tua opinião, um erro, eu recebo muito escopo assim, tá? Cara, eu quero o mesmo vídeo do TikTok pro Instagram, do Reels pro TikTok. Até por uma questão de budget, de verba e tal. Sim.
No teu caso, tipo assim, cara, tudo bem, mas assim, isso não acredito muito nesse formato. Exatamente. Eu acho que é necessário avaliar, é necessário entender. Se tem uma questão de verba, Ok, não tem ok, jeito. vamos lá e é isso. Mas se você tem a possibilidade de criar com a comunidade para a comunidade, é a melhor coisa. É outro resultado. É outro resultado. E eu acho que é até ruim quando você usa parâmetros de uma rede para outra rede. Uhum, Né? E eu falo aqui muito do Instagram com o TikTok. Ninguém cria um parâmetro para falar sobre o copy do Twitter com a legenda do uhum, Instagram. Ninguém uhum. cria esse parâmetro. Mas cria do Reels com o vídeo do TikTok. Sim. E são coisas completamente diferentes. A minutagem que a gente tem hoje no TikTok, assim, a geração Z, ela engaja nos 3 primeiros segundos. Se você não prendeu eles ali, Esquece. eles deram Esquece. e já era, entendeu? Eles vão. E foi baixando, porque antes eram 5. Não, acho que foi até Exato. mais, acho que foi 10, depois baixou pra 5, agora Sim. 3. E assim, então, qual é o KPI principal dentro dessa plataforma? É retenção, efetivamente. Uhum. Porque a gente reter essa audiência, assistir o vídeo de o início até o fim, eu tenho. E aí, como roteirizar isso? É impossível. Tem que ser fazer uma coisa. Então, não é impossível, né? por Mas isso que a curadoria desse perfil nativo é tão importante. Porque quando ele entra pra conversa, você não dita a ele como você ele vai cocria conduzir. com ele. Exato, você cocria com ele. É. Assim, nas outras plataformas, isso é lição de casa. Cocriar, obviamente, é o princípio do que a gente faz. Tem E muita qual o troca. segredo de cocriar? Assim, como é que você faz uma cocriação bem feita? É fazer um call com o influenciador? É sentar com o influenciador? É discutir com ele? É passar o key message pra ele e ele trazer pra você o roteiro? Na tua Sim. opinião, qual que é Olha, eu tenho aprendido muito, né? Óbvio, os anos eles vão mudando a forma como a gente brifa. E quando eu percebi que a geração Z, principalmente, ela trazia muitos insights, que eram insights que não faziam sentido para minha geração, Super. ou para a geração do meu diretor, enfim, do meu gerente de marketing, e como defender isso, como amarrar isso, fez com que eu entendesse a cocriação como um ato extremamente genuíno da parte deles e como amarrar isso com o negócio. Então, qual foi a fórmula? A gente chegou a um contexto de ele vai trazer a abordagem criativa e a gente vai responder ao o objetivo de negócio. Então, o meu objetivo de negócio é falar que a minha bala é mais macia. Uhum. Como eu faço isso? Dentro do que ele trouxe. Que ele trouxe um POV, todo mundo quer pegar minha bala na aula. Uhum. Então, é isso, a gente vai complementando os elementos. E é importante também o cliente estar alinhado com isso, né? Total. Porque eu acho que o maior desafio é saber de tudo isso e provocar o influenciador para fazer tudo isso é muito, assim, não é fácil, mas assim, é muito mais possível. Sim. Mas o cliente entender isso é que é uma coisa que a gente tem que provocar. Porque a gente recebe muito essa demanda do cliente. Não, mas o cliente não quer. Não, mas o cliente é assim. Isso acontece com vocês ou os clientes de vocês já são mais... Super, acontece, assim, existem clientes e clientes. Alguns dos nossos clientes já têm essa maturidade de mercado enquanto marketing de influência. Faz um caching, né? Faz toda uma estratégia que tá muito casada e tá tudo certo com o modelo de negócio. E outros clientes que ainda estão entendendo como gerir todo o processo. Então, muito por conta disso, a gente tem a necessidade de inserir eles desde o patamar zero. Então, assim, o cliente, ele entra para trocar, ele entra para ouvir o creator, ele entra para fazer uma consultoria. Então, para entender quais são os memes, qual é o bordão da época, qual é a forma como eles gostam de se comunicar. É como se o cliente fizesse uma imersão. Né? Ele tem os dados, ele tem ali o objetivo de negócio, tudo isso, mas a gente traz isso para um outro contexto, que é quando o creator passa a mostrar quais são as tendências, qual é o timing da... Porque são creators, né? Exato, qual é o timing, e assim, e a gente vai encontrando o meio termo para que a gente consiga fazer uma coisa extremamente nativa e consiga entregar o objetivo de negócio do cliente, assim. Então, isso para mim muito importante. É um exercício que é extremamente necessário fazer quando você tem um objetivo de ser nativo no que você comunica. Super, super. E aí, puxando um pouco para as tendências. Por exemplo, é muito difícil ninguém tem bola de cristal, assim, a gente não consegue, tipo, dizer o que vai ser daqui a 5 anos, óbvio.
Mas a curto prazo, assim, galera, tipo, fiquem de olho nisso. O que é que tu poderia, tipo, falar, cara, eu tô de olho nisso, isso tem me chamado a atenção. Seria a inteligência artificial? Isso é o comum, acho que todo mundo tem falado muito sobre inteligência artificial, mas, ao meu ver, olhar dentro da esfera de marketing de influência, é olhar para o influenciador enquanto empresário. Boa, É olhar para o influenciador enquanto creator economy e não boa. só como marketing de influência. Porque o marketing de influência, ele responde a uma necessidade da publicidade e propaganda, Uhum, né? Do marketing em si. Mas a creator economy, ela não responde necessariamente a esse universo. super. Porque Nossa. a gente tem empresários que são do ramo do make, que são do ramo da beleza, da moda. Esses profissionais, eles estão amadurecendo com o mercado. Uhum. Eles estão empreendendo cada vez mais com outras vertentes, que É não tem legal nada a falar ver com, disso. com fazer um post, fazer um stories, produzir conteúdo para marcas ou para a sua audiência. Tem a ver com a jornada profissional daquele criador. Então, assim, para mim, isso é uma tendência que, assim, eu nem sei se eu posso chamar mais de tendência, porque eu acho que Não, já mas está tá acontecendo no acontecendo, mas mercado. eu acho que é uma tendência, porque hoje tem acontecido de forma ainda sutil. A gente vê nos Estados Unidos, em outros lugares, assim, como isso já tá realmente muito maior, né? Tem muitos Sim, criadores hoje que nem querem mais fazer publi, porque já entenderam que a sim, audiência deles é muito cara e eles precisam hoje direcionar a audiência deles para um produto sim. deles. Hoje no Brasil a gente sente um pouco de, assim, eu tava falando com um amigo meu sobre isso, que trabalha com isso, assim, que hoje abriu empresa disso. Ele fala, cara, a maior dificuldade são os próprios influenciadores se entenderem como empresários. Sim, Porque eles montam marca, eles querem montar, mas eles não entendem que eles precisam mudar o mindset. E a gente vê muitos grandes influenciadores que mudaram mesmo o mindset e que vestiram realmente a camisa de empreendedores. E ser empreendedor é muito diferente de ser influenciador. total, total. E eu acho É que, assim, muito para essa pessoa que é uma criadora de conteúdo e ela faz essa esse, transição. essa transição e ela passa a ser um empresário e ela entende como ela amplifica o negócio dela no universo da influência, assim, ela encontrou Encontrou. o caminho E eu para acho que as maiores para dificuldades brilhar. nem são essas. São os backstages de ser empresário. É aí que eu converso com Total. alguns influenciadores amigos, assim, que tem marca e tal. Fala, cara, até assim a gente entender como a gente cria, ou como a gente provoca influenciadores, ou como a gente cocria, isso tá muito na nossa raiz de influenciador, mas de empresário. Pra entender de estoque, de demanda, de todo esse de Logística, logística, de todo esse sim, outro universo, é bem mais difícil. E assim, sim. tem um livro que eu adoro, chama Outliers, que ele fala que pra você ter sucesso ou experiência em alguma coisa, você tem que ter pelo menos 10 mil horas fazendo aquilo. E, cara, é muito verdade, assim, nada como a experiência. Nada como você fazer aquilo por muito tempo, pra você aprender e você errar e você acertar. Total, total. E às vezes a gente perde um pouco o tempo das coisas. Eu tava falando contigo, né? Eu falei, cara, como o ano passado eu tava louco, eu trabalhei muito e tal. Mas, cara, esse ano eu tô mais tranquilo, mas por causa do tempo. O tempo ele vai amadurecendo as relações, os Sim. entendimentos e Não, a tudo gente mais. vê empresários brilhantes, né? A gente viu agora saiu a polêmica lista da Forbes, Verdade. que ela fala muito sobre esses perfis que eles têm um viés empresarial muito grande. Empreendedor. Eles empreendem em outros segmentos. Então, é no stand-up, é no universo da beleza, da make, é Agência, na agência de publicidade que eles que eles abriram. abriram. Então, assim, é entender que isso é uma tendência do mercado. Esses influenciadores estão ganhando uma notoriedade que faz com que eles olhem para isso com uma estrutura até, Sim. né? A gente vê, por exemplo, grandes empresas que têm toda a estrutura e ela é uma empresa de um criador de conteúdo. É E ela muito tem louco toda, isso. ela tem grupo de trabalhadores, ela tem financeiro, ela tem jurídico, ela tem todas as áreas estruturadas ali dentro e ela não está prestando serviço automaticamente para uma marca. Muito Porque a legal. marca, na verdade, é o próprio É o criador. próprio criador. Aí vamos falar, a gente tá falando de experiência, a gente tá falando de tempo, de 10 mil horas e tal. Que lições você daria pra quem tá começando? Você fala, cara, eu aprendi. Se eu pudesse falar, tipo assim, se alguém pudesse me falar o que eu vou falar agora, minha vida teria sido diferente. Olha,
Do meu lado profissional, eu acho que efetivamente é você expandir os seus conhecimentos. Eu acho que quando eu iniciei a minha carreira, trabalhando com marketing de influência, eu olhava muito para um lugar de trabalho mesmo. Então, eu preciso fazer com que o feedback do meu diretor seja muito bom do que eu estou apresentando, né, para ele. E aí, com os anos, conforme os anos foram passando, eu comecei a entender o quanto era importante expandir esse meu conhecimento para além do que me era demandado. E aí, a minha curiosidade, a minha sede, a minha paixão pelo universo da influência fez com que eu fosse para outras vertentes. Então, inicialmente, eu trabalhava com o segmento de balas ou o segmento de moda, e aí eu estava sempre ali, Uhum. né? E quando eu falei, não, gente, influência não é só sobre isso. Quando eu comecei a estudar efetivamente sobre o mercado, me relacionar, trazer o network para esse lugar, que é um lugar de troca. Nossa, isso foi um avanço, assim, porque eu passei a conhecer outras pessoas, eu passei a Outras conhecer realidades. outras realidades, outros contextos, eu passei a enriquecer a narrativa do que eu levava enquanto eu apresentava. Porque uma coisa é você responder ao que o cliente te brifa, e outra coisa é você provocar o cliente para aquilo que ele te brifa. Uhum. É muito diferente. Porque quando você provoca, você abre espaço para que outras coisas tenham oportunidade de criar contexto, que elas tenham oportunidade de efetivamente brilhar em outras situações. Então, assim, isso para mim foi enriquecedor. Porque eu passei claro, é a maturidade também do trabalho, né? Super. Você começa ali a trabalhar, você olha muito pro universo micro, né? Então, eu preciso... nossa, o cliente quer... As preocupações são outras. Exato. É. Então, você quer entregar uma coisa que deixa o cliente feliz, que tá redondinho com o que ele brifou, e num outro universo, quando você tem já essa maturidade de experiência. carreira, experiência, você quer provocar o cliente a olhar para uma outra perspectiva, olhar para um outro contexto, e ele abraçar aquilo E o como uma cliente verdade de adora ser marca. provocado. Exato. Essa é a realidade. Por Exato, mais que ele adora. seja resistente, ele quer ser provocado. Exatamente. Essa provocação é importante, né? E o que é que o sotaque dos teus pais, da tua família, te trouxe pra tua vida? Nossa, tudo, assim. Eu acho que não existiria essa Angel expansiva, essa Angel comunicativa. Solar. Solar, Muito solar. exato. Tu é muito solar. É sério, juro por Deus. Eu amo, muito eu solar. amo. É impressionante. Tu Eu tem amo. uma coisa assim, muito solar. De Não, verdade. quando eu vim me entender enquanto pessoa diferente do que me era apresentado aqui, eu entrei nesse conflito de tipo, por que as pessoas acham que eu não sou de São Paulo? Uhum. Por que Porque todo você mundo... nasceu aqui. Eu nasci aqui. Cresceu, tudo, Exato. Então, assim, eu estudei aqui, eu fiz tudo aqui. Só que como essa bagagem, né? Como a gastronomia da minha casa, a culinária da minha casa é uma culinária... cultura da tua casa. A cultura da minha casa, as músicas, As tudo... relações. As relações. Então, assim, como tudo me transbordava o Rio Grande do Norte, isso me pegou muito, assim. Todo mundo falava, será que você é de Salvador? Que eu acho que você tem um jeito, assim, de baiana. Aí, não, mas será que você é do Norte? Aí eu falava, mas por que você acha que eu sou do Norte? Não, porque... Eu falo, gente, como assim? Por que vocês acham? Você fala bora, você fala derradeiro, você mistura umas coisas, você traz essa mistura tão louca, assim, pra forma como você conversa, pra forma como você se expressa, você não tem esses dedos, que eu acho que a galera acaba, né, aqui eu sinto que existe um modus operandi mais sério, um jeito menos caloroso. Mais fechado um pouco. Mais fechado, é muita gente conservador. também. Sim, E não existe certo e errado. Não existe. Mas eu sempre quebrei essas barreiras. Porque então, foi criado eu de outro abraçava, jeito. eu dava cheiro, eu queria conversar, eu queria tratar a pessoa... Se conectar. Exato. É a forma de se conectar. Exato, a forma de me conectar completamente, assim. Isso foi muito importante pra mim, porque quando eu entendi que esse era o meu DNA enquanto pessoa, enquanto profissional, as portas se abriram. Porque até então existia muito esse lugar de... porque se você se você tem uma bagagem, que você é um nordestino, ou que você fica muito receoso de trazer... Né? Eu até brinquei, te contei sobre a história, né? Quando você é criança mesmo,
Quando você é criança, as pessoas daqui sempre falavam, ai, nossa, nas minhas festinhas de criança sempre tocava Xuxa para baixinhos. A gente era baixinhas com leite. Exato, a gente era calcinha preta, Calcinha entendeu? Limão com mel. Era um outro contexto, É outro assim, contexto. era uma festa de criança. É. Então, assim, trazer essa bagagem e Os laços da família também, né? e você deixar isso, né, um pouco em oculto por medo de julgamento ou por medo das pessoas olharem para isso como, ai, nossa, mas, sabe, a xenofobia mesmo, a construção da xenofobia. Estrutural. Exato, E é extremamente por isso que nós estrutural. estamos aqui pra provocar. Ai, Eu amei, sim! seus pais têm muito orgulho de você, eu tenho certeza. Sim, eu Porque também você tenho é muito uma orgulho. menina iluminada, assim, de verdade, assim, me chocou, assim, foi muito bom, me chocou pro bom. Eu amei, foi uma Gente, aula! eu queria continuar aqui, entendeu? Eu também queria. Vamos fazer uma parte 2 um dia? Eu acho que a gente tem que fazer parte 2, parte 3. Vamos. A gente tem que resenhar, a gente tem que tomar uma O pessoal tem cervejinha. que comentar, né? Tem que comentar e pedir pra Edi pra ela voltar. Eu volto, Quero o gente. Angel de novo aqui. Eu volto. Gente, obrigado demais. Foi muito, muito importante. Foi muito verdadeiro tudo que você falou e foi muito inteligente, assim. Realmente, quando eu falei que seus pais têm muito orgulho de você, porque você é muito inteligente. Trouxe mesmo. Eu tô pagando muito pau, porque eu tô babando demais aqui. Para com isso. Não, mas falando sério, é porque eu achei massa. Achei massa mesmo, assim, de coração. Achei muito legal. Eu tenho certeza que vocês também amaram. E eu espero que vocês tenham gostado. Como eu, na próxima semana a gente tem mais podcast, a gente tem mais entrevistados. Eu espero vocês. Muito obrigado. Um beijo, gente.